bom? Gente, nós vamos abrir em Lucas 13. Abre comigo aí na tua Bíblia. Lucas 13. Eu vou falar sobre a vida cristã, tá? Eu vou ler do versículo 6 ao versículo 9. Mesmo que saia ali na tela, eu queria que você... Abre aqui para mim, por favor, irmão. Eu queria que você abrisse a Bíblia, tá? Para nós acompanharmos na própria Bíblia. Obrigado, querido. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim, ó. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse o vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandará cortar. Ok? Vamos orar, deixa a Bíblia como está. Senhor, em nome de Jesus, o texto da noite de hoje fala ao coração de todo aquele que crê. Abençoa os que aqui estão, pela misericórdia, pela bondade, pela graça, pela doçura, pela grandeza do Senhor. Querido Deus, fala aos nossos corações hoje, alimenta a nossa alma, clareia, Senhor, o nosso entendimento, acende o nosso espírito. Querido Pai, mantenha-nos de pé para a glória do Senhor, e que o azeite da unção possa aquecer os nossos corações. Amém. Deus abençoe. Irmãos, o Senhor espera resultados. Quero que você coloque isso bem colocado no seu coração. Deus espera resultados. O Evangelho de Lucas, não se sabe ao certo a data em que ele foi escrito. Talvez é um dos evangelhos com maior dúvida sobre a data. Mas com certeza ele é um evangelho sinóptico. Ele é parelho de Mateus, Marcos. Forma uma tríade sinóptica, onde eles são muito parecidos. Mas o autor aqui, possivelmente escreveu do ano 60 ao ano 80, muitos batem o martelo que foi no ano 70, embora não haja certeza. E ele usou como fonte inspiradora o Evangelho de Marcos, que nós entendemos que foi o primeiro evangelho a ser escrito. Depois vieram os demais. Esse Evangelho de Lucas, ele fala muito aos judeus e aos gentios. Lucas era um médico, né? É claro que a medicina naquele tempo não tinha o aparato que tem hoje, né? Hoje praticamente eles conseguem descobrir tudo que as pessoas têm por conta da tecnologia encampada na medicina, né? Hoje existem aparelhos que te desenham por dentro em 3D, colorido, está muito sofisticado, né? Mas naquele tempo não, ainda assim ele era um médico, e você vai ver que o evangelho que ele escreveu, ele tem uma retórica bastante elevada, típico de um médico mesmo, né? O médico, ele é um letrado, ele é uma pessoa que frequentou uma academia, então ele muitas vezes fala com propriedade, escreve bem, fala bem. Então o evangelho de Lucas tem essas características. Lucas escreveu esse evangelho para atender um pedido de um amigo chamado Teófilo. E ele escreve o evangelho e escreve o livro de Atos. Há quem diga que os dois são continuidade um do outro,
que lá no princípio era um livro só, mas dividiram, colocaram a primeira parte como Evangelho e a segunda como Atos dos Apóstolos, todos dois escritos pelo evangelista Lucas. Vale a pena dizer que Lucas não era judeu, tá bom? Então, mais do que certo de que esse evangelho foi escrito em grego, tá bom? Muito bem, o que nós podemos dizer? Ele está usando algumas figuras do conhecimento oriental, por exemplo, a videira e a figueira. O que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque a videira representa a nação de Israel. A figueira representa a espiritualidade de Israel. Então aqui, Jesus está tratando nessa parábola pelo menos de dois assuntos. Um assunto totalmente químico, bioquímico, e um assunto totalmente espiritual. O que nós encontramos aqui? Uma figueira plantada numa vinha. Isso não é normal. Embora houvesse algumas pessoas que naquele tempo faziam isso, não era normal, porque na vinha se planta uva. No entanto, ele quebra o protocolo e planta uma figueira. Uma figueira é uma árvore que cresce desordenadamente, com folhas grandes. Uma figueira é uma planta que destoa do cenário de uma vinha, de um parreiral. Então, assim, o que nós sabemos ao certo é que o dono da vinha plantou. Essa figueira não nasceu por dispersão progressiva, né? Não foi um passarinho que passou voando e fez cocô ali, não, não. Ela foi plantada propositalmente, e ela foi plantada com o intuito de colher dela frutos, e nós sabemos que a figueira ela é muito farturenta. Acontece que o vinhateiro observa que pelo terceiro ano seguido ela não produz frutos. E talvez você não saiba, um pé de figueira pode viver até 100 anos. Na maioria das vezes, 70 anos. E ele produz frutos durante mais de 40 anos. Alguns dizem que com 3 anos e meio ela já começa a produzir frutos. Então esse vinhateiro estava ano após ano, passava por ali para colher um fruto daquela figueira e ela não tinha fruto. Pastor, a priori, o que esse texto quer dizer? Essa figueira representa a nação de Israel, espiritualmente falando. E o que Deus está dizendo? Sempre dando tapa com luva de pelica na cara dos judeus, dizendo, olha, tem 3 anos que eu passo por aqui, eu não vejo frutos no meio religioso, farisaico, dos judeus. E aí então o dono da vinha propõe arrancá-la. Mas aí a pessoa que cuidava da vinha disse, Senhor, me dá mais um ano, deixa eu escavar, deixa eu adubar, e no ano que vem, se nada acontecer, aí o Senhor então pode fazer o arranque desta árvore. Gente, eu vejo a igreja nesse episódio, nessa narrativa, como Deus plantou você aqui. No meio de tantas uvas, você é a figueira. E Deus está falando a respeito da sua espiritualidade. O que você tem produzido diante do altar do Senhor? Irmãos, igreja não é lugar para a gente se esconder. Quem quer se esconder de trabalho, a Igreja Batista não é o melhor lugar. Porque aqui nós instigamos as pessoas a produzirem, a fazerem algo. A guisa dessa verdade, eu posso dizer para vocês, nós estamos aí com 80 diáconos, eu acredito.
80 diáconos. Vocês viram o ministério, o coral aqui? Eu não sei ao certo, talvez o irmão Luciano consiga me falar quantas pessoas tem no coral. 26, só no coral. Nós temos de manhã o manancial, tem ainda outras equipes da Núbia, do Suélito, é isso? Então assim, nós temos em torno aí de 80 pessoas participando do coral. Hoje eu tive uma reunião com o Ministério de Intercessão, com a irmã Nilra, a irmã Amanda, a missionária Neide. Lá tem 45 pessoas só na intercessão, o infantil tem para mais de 100. Agora, tem muita gente trabalhando, Deus espera resultados, gente. A igreja não é um esconderijo, a igreja não é a caverna de Adulão, a igreja não é uma casa de massagens, a igreja não é um shopping que se contenta com entrar e sair de pessoas. É preciso que nós tenhamos um nicho de trabalho dentro da casa do Senhor. Isso vale para a espiritualidade, a começar pelo trabalho físico recorrente de cada dia. E a pergunta que eu te faço é: como é que você está nesse cenário? Eu quero deixar com você aqui uma frase importante. Deus espera um posicionamento espiritual de cada um de nós. E a pergunta retórica: afinal, o que realmente podemos oferecer para o Senhor? O que é que você pode oferecer? Você já se perguntou? Olha, nós não temos que copiar aquilo que não é bom em outras religiões. Tem religião aí que as pessoas vão lá uma vez por mês e está passando de bom. A nossa fé não é essa fé. Uma fé descansada, uma fé ociosa, uma fé preguiçosa até. Nós precisamos servir na casa do Senhor. O que é que nós estamos vendo? Esse movimento dos legendários. As pessoas saem daqui, vão para Dourados, vão para Brasília, vão para outros lugares. Chega lá, vão passar por situações que vai ser extenuante, mas eles voltam revigorados, com as baterias carregadas, e a maioria deles querem servir no próximo encontro. A igreja não é diferente, irmãos. Isso aqui é um movimento legendário também. E nós precisamos trabalhar nessa obra também. Nós também temos que servir aqui também. Porque aqui o Senhor tem plantado figueiras no nosso meio. Quantos de nós aqui somos figueiras nesse parreiral? Ah, pastor, uma figueira destoa, ela é diferente. É mesmo, irmãos. Muitas vezes nós somos diferentes dos nossos pares, mas uma coisa é certa, foi Deus que te plantou aqui. Você não caiu aqui de paraquedas, você não veio para cá como um refúgio. Isso aqui não é um refúgio, isso aqui é a casa do Senhor, isso aqui é a arca que vai ganhar altos mares quando o juízo de Deus descer. Então, queridos, vamos oferecer algo para Deus, mas o que nós podemos oferecer, afinal de contas? A parábola da figueira revela 5 expectativas. Deus estabelece 5 expectativas na parábola da figueira. Primeira delas, Deus espera frutos. Olha o que diz aqui: vindo procurar fruto nela, não achou, no versículo 6. O que é que Deus espera de uma vinha? Frutos. O que é que Deus espera de você? Frutos. Para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Então, qual fruto você tem oferecido para o Senhor? Na igreja, gente, tem gente que trabalha e tem gente que dá trabalho. Mas que você não seja aquele que dá trabalho, seja aquele que produza. Então, nós vamos aprender aqui que nós temos que produzir pelo menos 3 tipos de fruto. Primeiro, frutos dignos de arrependimento. Do que você tem se arrependido nos últimos dias? Pastor, não tenho nada para me arrepender. Santarrão, pensa bem antes de falar.
Tem alguma coisa que precisa se arrepender, sim. Porque quando você caminha com Jesus, Ele joga luz. Mas Ele não joga luz nos teus olhos para te ofuscar. Ele joga luz no teu caminho para você melhor enxergar. Então, quais são os frutos de arrependimento que você tem produzido? Toda hora que eu olho para o lado, eu me vejo tendo que melhorar. Nada está bom, nada está tão bom que não precise ficar melhor. Para Deus, nós temos que ser o melhor. Outro fruto que nós precisamos produzir, frutos que glorificam a Deus. Quando você é honesto, você está glorificando a Deus. Quando você é bom filho, você está glorificando a Deus. Quando você é bom pai, você está glorificando. Quando você é trabalhador, você está glorificando a Deus. Pagador dos seus impostos. Quando eu tentei ser comerciante não é para qualquer um, viu? Quero que você saiba bem. E eu tentei ser comerciante, não deu certo para mim. E aí alguém me falou, se você não sonegar aí, você não vai prevalecer não. Eu falei, então já estou encerrado aqui. Já vou começar dizendo que os dias estão contados. Como é que você vai ser um comerciante e prosperar às custas de sonegação? Não dá, não tem como. Então, quando a gente glorifica a Deus, nós glorificamos a Deus com a nossa honestidade, com o nosso trabalho. Tá? Outra questão. Nós precisamos ter o fruto do Espírito. É outro fruto que Deus espera de nós. E são pelo menos 9 gomos esse fruto. Aí alguém fala, pastor, dos 9 gomos eu tenho pelo menos um. Qual que você tem? A alegria. E qual que é a sua alegria? A alegria de dar trabalho para os outros. Não, irmãos, ou você tem tudo ou você não tem nada. Porque é um combo. Como é que você pode ser alegre se você não tem paz? Como é que você pode ser alegre se você não tem domínio próprio? Como é que você pode ser alegre se você não tem amor? Se você não tem fidelidade? Então, nós precisamos ter os 9 itens do fruto do Espírito. Então, das expectativas que o Senhor cria sobre nós, o que nós podemos oferecer para Ele? Frutos. Amém? Amém? Pensa, o que você está fazendo para Deus na igreja e fora da igreja? Outra expectativa que o Senhor tem a nosso respeito. O Senhor espera com paciência. Ele espera que você vai mudar. Quanto tempo tem que você recebeu Jesus no seu coração? Já tem uns 30 anos. O que você mudou? Quase nada. E eu sempre digo, tem gente que envelhece, mas não cresce. Os dentes caem e a pessoa não amadurece. Cheguei na casa da minha cunhada, possivelmente meu cunhado Sérgio está assistindo a pregação. E encontrei uma cachorrinha, pincher, sem nenhum dente na boca. Eu nunca tinha visto cachorro banguelo. Primeira vez que eu vi. E ela estava sem dente de forma que ela não conseguia segurar a linguinha na boca. Ela ficava com a língua para fora porque não tinha dente para travar, né? E eu fiquei olhando, pensando, o que essa bichinha já aprendeu? Além de fazer xixi no lugar errado, será que ela aprendeu com todos esses anos da vida dela? 12 anos para um cachorro, irmão, é mais de 100 para um ser humano. E às vezes a gente está aqui caminhando com Jesus toda semana, recebendo um alimento fresco, um alimento forte, recebendo um alimento que dá sustância, e você sai no dia seguinte pronto para vencer, para matar o Golias, mas o que você cresceu, no que você melhorou? Irmãos, é lamentável quando a gente está aqui na igreja pregando, e muitas vezes o irmão está assim, ó. Ele está assim, mas na verdade é para não cair de sono. Ele não consegue absorver nada daquilo que a gente tem falado. E ele sai lá fora, continua dando calote, continua fazendo coisa errada, colocando o pescoço para fora da janela do carro,
para gritar com outro motorista, colocando a mão, colocando o dedo, contando piada suja, ouvindo músicas que não edificam. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus espera mudança na tua vida. Todo ano o vinhateiro visitava a vinha, procurava um figo para comer, não tinha. Ele voltava no ano seguinte, vamos ver se esse pé de figo já está, né, fazendo alguma coisa, já mudou, já chegou a uma maturidade. No outro ano era a mesma coisa. E eu fico pensando, a cada Páscoa, Jesus passa por aqui, e o que ele encontra em nós? Uma árvore estéril? Ele encontra em nós uma árvore que não cresce? Ele encontra em nós uma árvore com folhas amareladas, desnitrogenada? Então, o Senhor espera com paciência sobre o nosso crescimento, sobre a nossa mudança. Olha, eu posso te falar, quem me conheceu sabe que eu mudei. E eu acho que você também já mudou, e se você não mudou, muda logo, porque o tempo urge. Nós estamos à porta do arrebatamento. Se você tinha dúvida, começa a olhar o cenário mundial. O tempo é tempo de guerra, todas as nações estão voltadas para a guerra. Eu nunca vi esse alinhamento em toda a minha vida. Todas as nações estão prontas para invadir alguma coisa. Qual é a fundamentação de que Deus espera? No versículo 7, há 3 anos venho procurar frutos nessa árvore. O que mais que Deus espera de nós? Deus espera na igreja que haja intercessores. Olha onde é que está aqui, ó. Disse o cultivador da vinha ao vinhateiro: Senhor, deixa mais um ano. Ele pediu mais um prazo. Quantas vezes a gente orando para os irmãos aqui, nós falamos a Deus: Senhor, tem paciência mais um pouco com fulano. Fulano está verde, ele é neófito, ele não amadureceu, ele não cresceu. Então, é preciso que haja dentro do corpo de Cristo pessoas que intercedam pelos outros, que ore pelos seus filhos. Quem é que tem orado pela conversão do filho? Esses dias a irmã Iva, ela estava aqui, eu vi ela agora mesmo, ali. A irmã Iva, durante o culto, nós estávamos aqui, eu fiz o apelo, e o menino dela, o filho dela, o Inácio, José Inácio, e eu não sabia que ele era filho dela. Várias pessoas aqui no momento do apelo, aí o Senhor falou para mim: esse rapaz tem alguém que ora por ele, e ora muito. Mas eu falei: olha, tem alguém, eu não quis ser tão direto, né? Porque hoje qualquer coisa constrange. Eu falei: olha, tem alguém aqui, desses que estão aqui, que o Senhor está me falando, que tem alguém que ora muito pela sua conversão. Ele não falou nada. Quando cheguei em casa, a irmã Iva tinha mandado uma mensagem, estava na Bahia, ela falou: pastor, aquela pessoa que o senhor falou, que alguém orava por ela, sou eu, é meu filho. E eu falei: é ele mesmo. Confirmou aquilo que eu tinha visto na revelação. Então, preste atenção, quantos anos a senhora orou pelo seu filho? 20 anos? Olha aí. A intercessão de uma mãe é maior do que a intercessão de um pastor. Ela orou aí 2 décadas para a conversão do filho. Hoje o filho de manhã estava sentado com ela aqui, do lado da mãe, ouvindo a palavra. Para quem você tem intercedido? Você está sentado aí, teve joelhos no chão a teu favor. Você está batizado, alguém da tua família, seu avô, seu pai, sua avó, seu tio, alguém orou para que você tivesse um encontro com Jesus. E eu me lembro de George Miller. Ele tinha uma caderneta
ele anotava toda a oração que ele fazia por alguém, todas as orações. E aí, alguns biógrafos dizem que ele teve 10.000 orações respondidas. Outros biógrafos dizem que ele teve 50.000 orações respondidas. Eu não sei exatamente quem está falando a verdade, mas ao certo é que quando ele morreu, ele orava por um amigo. E ele morreu, e esse amigo não se converteu. Aí alguém crítico, né, porque sempre tem gente crítica, falou assim, está vendo aí, ó, diz que toda oração que ele fazia, as pessoas se convertiam, que Deus atendia. Olha aí, ó, ele orou para o fulano se converter, vivia orando para o fulano, ele morreu e o fulano não se converteu. 90 dias depois da morte dele, a pessoa se converteu. Uma oração jamais se perde, irmão. Você fez uma oração, é uma lança que você mandou em direção a Deus, a resposta vai chegar, aguarda. Então, aqui, esse cultivador da vinha é Jesus, orando pelos judeus, e agora está orando por nós. Hebreus 7:25, ele intercede por nós. Romanos 8:28 diz o quê? Porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar. Meu amigo, tem o Espírito Santo intercedendo por você, na graça preveniente, tem Jesus à destra de Deus Pai, orando por você, tem essa igreja orando por você, tem os pastores orando por você, na segunda noite, na quarta noite, na quinta noite, na segunda de madrugada. Aqui o povo não para nos relógios de oração, orando por você. Deus espera intercessores na sua vinha. Seja um intercessor. Pastor, eu não tenho dom de orar. Deus não pergunta se você tem dom de orar. Ele diz o quê? Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Orai sem cessar. Então nós precisamos orar, quer tenhamos dom, quer não tenhamos dom. O que Deus espera mais de nós? Deus espera na graça. Sabe o que é esperar na graça, irmão? É saber que o que Ele fez foi bem feito. É saber que a palavra dEle não volta vazia. É saber que o anzol está na sua boca. E por mais que você tente fugir do eterno, o eterno tem você na mão dEle. Quando você menos pensar, Ele te puxa. Quantos de nós aqui falamos mal de igreja no passado? Quantos de nós aqui falamos mal de crente? Irmão, eu tinha para mim que todo crente era desonesto, porque eu andei fazendo negócio com os crentes aí, e eu encontrei uns crentes ruins para pagar. Isso é ruim para pagar lá longe. E depois que eu me tornei pastor, encontrei também aqui dentro crente ruim para pagar, que já me deu até calote. Deu calote no pastor, vai ter dó de quem? A pessoa não tem dó do líder espiritual, vai ter dó de quem? Aqui num tapa só, teve um que me levou 24 mil reais. Num tapa, foi embora com os 24. E eu, na minha cabeça, todo crente era desonesto. Mas na verdade não, irmãos. Tem muita gente de Deus aqui dentro. Quando eu me converti, o doutor José Marques Ferreira, que foi cardiologista aqui muitos anos aqui em Rio Verde, ele que me levou para a igreja. No terceiro culto que eu fui na IPI, na verdade na igreja não era IPI, era a Igreja Evangélica em Rio Verde. Terceiro culto que eu fui, terminou o culto, nós saímos, ficamos no pátio lá fora, na zona de convivência. E eu falei assim, doutor Marques, me responde só uma coisa, essa igreja aqui é dos crentes que paga o que deve ou dos crentes que dão calote? Olha a pergunta que eu fiz para o homem. Rapaz, isso é uma afronta na porta da igreja. Essa igreja aqui é dos crentes honesto ou desonesto? Mas eu gostei demais da resposta que ele deu. Isso tem 35 anos que eu fiz essa pergunta. Ele falou, Antônio, põe uma coisa na sua cabeça, quem pede emprestado e não paga não é crente, é ímpio. Não faz silêncio não, que eu vou achar que pegou em muita gente. Dá um glória, dá um brado de vitória. Não faz isso não, que me dá depressão. Irmãos, ele falou assim para mim, Antônio, quem pede emprestado e não paga não é crente, é ímpio.
Aquilo acabou. E aí eu comecei a perceber que quem é filho de Deus tem o DNA de Deus. Deus não paga o que deve, não, Ele dá até para quem Ele não deve nada. Então, queridos, Deus espera na graça. E olha o que diz aqui no versículo 8. Não arranca a figueira. Espere que eu escave ao redor dela e coloque adubo. Sabe o que é isso, irmão? É graça. É Deus dando mais uma oportunidade para nós. Talvez você está na última oportunidade, eu não sei. Lembra do Sansão? O Sansão não podia ver mulher. E se fosse prostituta, então, aí acabou. O homem era perdido por mulher. E aí o que acontece? Ele se envolve com uma prostituta, Dalila. E ali ele conta o segredo. Tem coisas da sua vida com Deus que você não pode contar para ninguém. Muito menos para uma prostituta. E aí ele conta para ela o segredo da força dele. E ele disse, não, eu vou falar para você a verdade. O segredo da minha força está no meu cabelo. E a mulher falou, dorme aqui no colo da titia, dorme, meu filho. Não deu outra, ele adormeceu. Ela foi, ó, teco, cortou o cabelo dele. Quando ele acordou, irmão, tinha um monte de homem para prender ele. Ele já pulou, eu tenho a força, daí ele descobriu que não tinha cabelo. Foi amarrado, foi levado, furaram os 2 olhos dele, acabou o Sansão. E ele começa então a tocar engenho, como se fosse um cavalo, andando em círculos. Só que os inimigos dele se esqueceram que o cabelo dele foi crescendo de novo. Os inimigos se esqueceram que Deus usava o cabelo como fonte de energia. Quando então ele está com o cabelo grande, com a força na sua plenitude, ele falou, Senhor, só fiz coisa errada na minha vida, me dá mais uma chance. Isso é a graça de Deus, irmãos, no Velho Testamento, me dá mais uma chance. E aí levaram Sansão para expor, lá no templo de Dagon. Olha o nosso troféu aqui, ó. O homem poderoso que matava 1000 com uma queixada de jumento. Olha ele aqui. Levaram ele e colocaram lá. Ele falou, Senhor, me dá só uma chance, me coloca entre as 2 colunas mestres do templo. E aí pediu para um dos filisteus, ele foi lá e colocou ele. Falou, Senhor, é a última vez que eu te peço, me dá mais uma chance. E ali ele empurra com as 2 mãos e o templo vem abaixo. Morreu mais gente na morte de Sansão do que durante toda a sua vida. Deus espera na graça. Meu irmão, Deus está na berlinda, aguardando você esboçar uma reação, um comportamento digno de um cristão. É hora de mudar, é hora de virar a chave, é hora de subir a régua, é hora de mudar de nível. Até quando nós vamos viver na marginalidade, na mediocridade da fé? Ser cristão não é isso aí que você está vendo na televisão, não. Briga, confusão, ostentação, carnalidade. Agora essa semana jogaram aí as fotos, um vídeo vazado de um pastor aí de uma igreja renomada. Olha que coisa feia, um velho chupando o dedo. Quem viu sabe do que eu estou falando. Sabe, é isso, irmãos, que nós temos para oferecer para o nosso Deus. Deus está aguardando que a gente melhore, não que a gente piore. Aquilo que está ruim em nós tem que ser expurgado. Aquilo que está ruim em nós tem que ser arrancado com as 2 mãos. Sabe por quê? No céu não entra pecado. Não tenha pecado de estimação. Não seja escravo de Satanás. Tem pessoas que o maligno nem manda fazer, ele só faz assim com os dedos, ó. A pessoa está totalmente escravizada, a mente está totalmente corrompida, ele não consegue dizer não, não tem livre-arbítrio, perdeu, é um escravo, está tocando engenho. O diabo colocou ele para tocar engenho, ele está cego, ele perdeu a força. Por quê? Porque ele brincou com o pecado. Gente, a gente não brinca com cobra. Quantas vezes nós já vimos acidente, agora morreu há poucos dias um biólogo mundialmente conhecido, foi brincar com a mamba negra, ela deu uma picada na cara dele. Quantas vezes nós não podemos brincar com o pecado é tolerância zero.
Deus espera de nós pelo crescimento. Irmãos, eu sou o homem mais feliz do mundo, porque eu cresci vertical e horizontalmente. Não ri, não. Deus me deu crescimento primário e me deu crescimento secundário. Eu cresci para baixo e cresci para cima. Estou ancorado na palavra de Deus. E você? Estou enraizado no substrato da fé. E você? Nós não podemos crescer só para cima. Nós precisamos também crescer para baixo. O mesmo tanto que subir é o mesmo tanto que tem que descer. Porque quando vier o vendaval, nós não vamos tombar como pé de arroz e nem como pé de milho. Então o Senhor quer fazer uma obra grande em você, e está aqui, lá no versículo 9, se vier a dar fruto, bem está, se não, vou mandar cortar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Diga comigo, Senhor meu Deus, me livra de mim mesmo. Sabe quem é que pode te mandar para o inferno? Só você, irmão. O diabo não tem poder sobre a sua vida. Ah, pastor, mas o senhor falou que tem gente que é escravo do diabo. E a culpa é de quem? A culpa é nossa, irmãos. A culpa é nossa que demos a senha, que aceitamos ele colocar o rabo na nossa vida. Se ele colocar um prego dentro da sua casa, ele tem o direito de entrar na sua casa, o prego é dele. A casa não é, mas o prego é. Aí diz que o diabo deu uma casa para um homem, o homem queria prosperar. E aí fez um tratado com o maligno lá, falou, olha, me dá uma casa. Ele falou, dou. E aí pegou, mandou fazer a casa muito linda, o maligno mandou fazer uma casa muito linda. Falou, está aqui a sua casa, o seu sonho. Oh, seu diabo, o senhor é uma bênção. Aí ele falou assim, não, tudo bem, e quanto que eu tenho que pagar? Nada. Me deixa só colocar um preguinho, uma taxinha na parede. Aí o maligno foi lá e falou, deixa, não só um preguinho, deixa. Foi lá, pegou uma taxinha daquela de sapateiro, bateu aqui. Aí todo dia ele acordava, chegava na sala, dava de cara com o capeta. Eu falei, mas o que você está fazendo aqui? Não, estou só segurando o meu prego. Mas a casa é minha. Não, foi eu que te dei. Mas eu só quero segurar o prego. Deixa ele pregar nada na sua vida não, irmão. Deixa ele pregar não, que ele vai grudar em você. Ele vai te dar trabalho. Ele vai te cegar como cegou Sansão. Nós precisamos crescer. Nós temos que crescer rumo a Deus, na esperança da fé. Essa é a nossa missão e essa é a vontade do Senhor. Amém? Esse texto mostra para nós que Jesus intercede por nós. Esse texto mostra para nós que Jesus nos ama. Esse texto mostra para nós que Ele tem paciência conosco. Esse texto mostra para nós que Ele espera o nosso crescimento e Ele está o tempo todo com paciência a seu respeito. Amém? Coloca isso no seu coração. Quem deseja ter esse intercessor ao seu lado, quem deseja realmente produzir frutos, quem deseja realmente ser contado entre aqueles que vão ser salvos? Eu desejo e espero que você deseje também. Amém? Deus te abençoe. Essa semana eu desejo para você uma semana vitoriosa. Cuidado com o pecado. Ele é sorrateiro. Ele entra sem pedir licença e ele vai ganhando espaço à medida em que você obedece, à medida em que você erra o alvo. Eu quero convidar todos que vão participar, porque eu vou passar a palavra para quem? Ok, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Nessa noite nós pedimos a bênção do Senhor para cada irmão que vai voltar para casa. Pai, eu peço que esse alimento dure a semana inteira. Que não falte energia, que não falte motivação, que não falte saúde emocional. Guarda homens, mulheres, crianças, idosos, todos aqueles que nos visitam, aqueles que estão em casa, que não vieram.
também aqueles que estão presentes e aqueles que estão nas lives, em todo o Brasil, Tocantins, Paraíba, nos assistindo, Bahia, Senhor, Mato Grosso, Estados Unidos, tem gente nos assistindo, eu sei. Obrigado, meu Pai, pela tua proteção, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada vida. Vai na paz, não fica, né, irmãos? Fica aí, não vai não, tá?